Esta é uma história que se estende por quase 7 anos, então vou tentar ser o mais direto possível. Eu moro em um bairro suburbano, cercado por um campo rural. Não há nada além de campos abertos e estradas sinuosas por toda a parte, e é praticamente impossível ir a algum lugar sem um carro. É um lugar muito bonito, mas extremamente isolado. Como resultado, muitas vezes me sinto preso aqui, o que só piorou durante a quarentena. A primeira vez que me lembro de ver algo suspeito foi quando eu tinha 9 anos. Meu irmão mais novo, que na época tinha 7 anos, e eu estávamos levando nossos cachorros até o final da nossa rua, perto da estrada principal. Estávamos conversando de forma descontraída e não prestando muita atenção no que estávamos fazendo. De repente, ouvimos alguém nos chamar. "Ei, venham aqui!" Um grande SUV branco estava estacionado no início da nossa rua e um homem estava esticando a mão pela janela, fazendo um gesto para que fôssemos até ele. Lembro-me claramente que era um homem alto, branco, com cabelo loiro e cacheado. Meu irmão mais novo começou a caminhar na direção dele, mas eu o parei. Sou uma pessoa muito paranoica e já tinha ouvido todas aquelas histórias horríveis sobre crianças sendo atraídas para vans para nunca mais serem vistas. Eu os conduzi de volta para casa, mantendo um olho no homem no carro. Quando ele viu que estávamos indo embora, ele virou o carro e se foi. Ao chegarmos em casa, contei para minha mãe sobre o ocorrido, mas ela descartou, dizendo que ele provavelmente só queria pedir informações ou algo do tipo. Fiquei um pouco assustado na hora, mas não pensei mais sobre isso até agora. Um ano depois, durante o Halloween de 2014, outro incidente aconteceu. Um sedã preto aparentemente estava seguindo as crianças que estavam indo pedir doces na rua. Quando um dos pais se aproximou do carro, ele tentou atropelá-los antes de sair em alta velocidade, desaparecendo em seguida. Para piorar, as placas do carro pareciam ter sido retiradas. Não vi nada disso pessoalmente, mas alguns adultos do bairro fizeram um grande alarde e eu recebi outra daquelas palestras sobre não falar com estranhos. As pessoas estavam especialmente sensíveis sobre esse tipo de coisa na época, pois o assassinato de uma jovem chamada Clara Martins havia ocorrido recentemente em nossa área. Avançando mais 4 anos, até as férias de verão de 2018, alguns vizinhos viajaram e me pediram para cuidar de seus animais enquanto estavam fora. Eu precisava ir até a casa deles 3 vezes por dia para soltar o cachorro. Uma vez pela manhã, por volta das 8 horas, outra à tarde após o almoço, e a última à noite às 21 horas. A casa deles fica à direita do nosso bairro, na estrada principal. Para chegar lá, eu poderia seguir até o final da minha rua e virar à direita, ou cortar pelo bosque até o quintal deles. Passar pelo bosque era mais rápido, mas o mato era denso e as árvores estavam muito próximas umas das outras, então, normalmente, preferia seguir pela rua. Certa noite, imerso em uma sessão de videogame com meus amigos, esqueci de soltar o cachorro. Quando lembrei, já passava das 10 horas e fui correndo, preocupado que ele fosse fazer suas necessidades dentro de casa. Estava completamente escuro lá fora e eu só conseguia ver a luz da minha lanterna e as estrelas no céu. Felizmente, o cachorro conseguiu segurar, então o soltei como de costume. Depois que ele fez suas necessidades, o trouxe de volta e estava me preparando para sair novamente quando olhei pela janela e vi um sedã preto estacionado ao lado da garagem. Isso me deixou desconfortável, pois tinha certeza de que o carro não estava lá quando cheguei. Não havia outras casas por perto e eu sabia com certeza que os donos não voltariam por alguns dias. Depois de pensar por alguns minutos, decidi voltar e cortar pelo bosque. Fiz isso e cheguei em casa sem problemas. Para jogar no seguro, passei pelo bosque pelo resto do tempo que cuidei dos animais, mas nunca mais vi o sedã preto. Agora, esses eventos sozinhos não seriam suficientes para contar uma história, mas foi o que aconteceu recentemente que realmente me aterrorizou e me fez questionar se esses acontecimentos estão de fato conectados. Eu corro pelo time de atletismo da escola e, como a quarentena impediu a realização dos treinos, comecei a correr todos os dias pelas estradas ao redor de casa. Minha rua não é muito longa, então eu costumo sair da estrada principal e explorar outras ruas conectadas. Nos primeiros meses, tudo estava bem. Eu corria por cerca de 1 hora,
aproveitando a paisagem e explorando as várias estradas rurais. No entanto, há cerca de um mês estava correndo de volta para casa pela estrada principal quando percebi que um carro parecia estar me seguindo. Sempre corro no lado esquerdo da estrada, indo em direção ao tráfego. Isso é para que, se um carro aparecer atrás de mim em uma curva cega ou em uma área com baixa visibilidade, não me atinja de trás, onde não posso ver. Coincidentemente, o carro era um grande SUV branco e estava do outro lado da estrada, indo na mesma velocidade que eu estava correndo. Isso era especialmente estranho porque não costuma haver muitos carros nessa estrada e você pode ir muito mais rápido do que em uma via movimentada. Incerta sobre suas intenções, virei em uma rua lateral com um beco sem saída no final. O carro não me seguiu, então corri até o círculo e voltei para casa. No entanto, no dia seguinte ele me seguiu novamente. Dessa vez, vi o carro estacionado no início de uma garagem e ele saiu depois que passei por ele. Como no dia anterior, ele me seguiu por cerca de 1 quilômetro antes de eu virar na mesma rua. E o carro foi embora. Isso continuou. Durante 10 dias consecutivos, ele me seguiu. No começo, pensei que o carro poderia estar indo para algum lugar em um horário fixo, que coincidia com o meu horário de corrida. Para testar essa teoria, decidi correr 1 hora mais tarde do que o usual. No primeiro dia em que tentei isso, ele não apareceu. No entanto, no dia seguinte, para minha surpresa, ele estava lá, me seguindo novamente. Isso realmente me deixou desconfortável, mas estava hesitante em contar para meus pais, pois temia que eles me proibissem de correr. Além disso, ele ainda não tinha tentado fazer nada, então pensei que poderia suportar aquilo, desde que ficasse atenta e observasse o carro de perto. No 11º dia sendo seguido, virei na rua lateral e vi um sedã preto estacionado no final. A princípio não pensei muito sobre isso. Havia algumas casas na rua e o carro provavelmente pertencia a alguém que morava ali. Mas, à medida que me aproximava, percebi algo estranho. Sob o carro, quase invisível, estava a silhueta de uma pessoa. A pessoa mal cabia ali e estava encostada no lado oposto, tentando evitar ser vista. Senti um arrepio imediato e corri na direção oposta, olhando por cima do ombro para garantir que a pessoa não se movesse. Para piorar, vi o SUV branco, que normalmente se afastava. Estava parado no topo da rua, me cercando. Agora estava começando a entrar em pânico. Decidi que preferia lidar com o mal conhecido do que com o desconhecido. Então acelerei o passo e tentei passar correndo pelo SUV. Quando estava a poucos metros dele, um homem saltou do carro e começou a correr atrás de mim. Eu rapidamente o ultrapassei e agradeci a Deus por meu treinamento ter valido a pena. Quando ficou claro que ele não conseguiria me alcançar, ele gritou para que eu voltasse e disse que só queria conversar. Respondi com 2 dedos, se é que me entende, e corri o restante do quilômetro de volta para casa. Finalmente, desabei e contei para minha mãe, que me colocou em contato com a polícia. Infelizmente, como eu não consegui pegar a placa do carro, não havia muito o que eles pudessem fazer. Prometeram investigar, mas até onde sei, nada foi feito. Esses acontecimentos me assombram há algumas semanas, e com todo o meu tempo livre, tenho tido muito tempo para refletir sobre a situação. Depois de juntar as peças, ficou claro para mim que esses homens estavam tentando sequestrar uma criança da nossa rua há vários anos. Há muitas crianças no meu bairro, o que explica por que eles frequentam a área com tanta frequência. O que me preocupa é que alguém menos cauteloso que eu possa acabar em uma situação semelhante e cair nas mãos desses predadores. Eu ainda tenho pesadelos com o homem que me perseguiu pela rua. Ele era muito alto, com um cabelo loiro e cacheado, o mesmo homem que tentou me sequestrar quando eu tinha 9 anos. Não me consideraria uma pessoa muito ativa, mas gosto de me exercitar e correr de vez em quando, sabe? Para manter uma forma física razoável. Meu amigo Lucas e eu geralmente treinamos e corremos juntos, já que o Lucas está sempre em boa forma e meio que me treina, se é que você entende. Costumávamos correr durante a noite no meu bairro, pois a maioria das ruas era bem iluminada e eu morava em uma área tranquila. No entanto,
Paramos de correr por aqui há 2 meses, depois do que aconteceu. A maneira como o bairro é organizado é que há uma estrada principal que conecta várias ruas menores, mas no final, todas elas se interligam novamente com a estrada principal, que leva a uma trilha de terra que se estende até algumas fazendas e propriedades maiores. Isso é importante para entender a situação em que Lucas e eu nos encontramos. Uma noite, decidimos correr da minha casa até uma trilha que atravessa a mata e conecta uma das ruas menores. O plano era usar essa rua para voltar à estrada principal e então seguir pela trilha de terra antes de retornar à minha casa pela estrada principal. Sei que parece complicado, mas tomamos esse caminho incomum para aumentar a distância da corrida, já que nossa rota usual, apenas correndo pela estrada principal e voltando, estava ficando fácil demais para nós. A corrida começou como de costume, com Lucas e eu correndo até a trilha, conversando sobre fofocas do colégio enquanto corríamos. No entanto, logo começamos a ouvir passos atrás de nós. No começo, não pensamos muito nisso, já que a trilha que estávamos usando era bastante frequentada e costumávamos ver outros corredores ou pessoas atravessando de uma área para outra no bairro. Mas à medida que continuávamos, os passos continuavam atrás de nós, acompanhando nosso ritmo. Quando acelerávamos, os passos também aceleravam. Quando diminuímos o ritmo para uma corrida leve ou uma caminhada, os passos faziam o mesmo. Nesse ponto, tanto Lucas quanto eu já estávamos nervosos, mas ainda estávamos perto da rua bem iluminada. Quando finalmente saímos da trilha e chegamos à rua, olhamos para trás e não vimos ninguém. Nos trocamos olhares confusos e decidimos que provavelmente era apenas outro corredor tentando manter distância de nós. Seguimos pela rua lateral que levava à estrada principal e seguimos até o ponto onde ela se transformava na trilha de terra. Ainda estávamos nos sentindo bem, então decidimos continuar, correndo mais pela trilha de terra. No entanto, ao contrário da estrada principal, essa trilha não tinha postes de luz e estava cercada de árvores, criando uma atmosfera sombria durante a noite. Corremos cerca de 1 quilômetro por essa trilha, antes de decidir voltar. Quando nos viramos, vi rapidamente uma figura escura se esgueirando para dentro das árvores, à esquerda da estrada. Isso imediatamente me lembrou dos passos que ouvimos mais cedo e comecei a me sentir bastante desconfortável. Eu disse a Lucas que tinha visto uma figura se esconder entre as árvores na trilha pela qual precisávamos voltar. Ele desconsiderou, dizendo que eu estava apenas paranoico e vendo coisas por causa da distância que já havíamos percorrido. Quase acreditei nele e comecei a duvidar de mim mesmo, então começamos a voltar para minha casa. Passamos pelo local onde eu tinha visto a figura sem problemas, mas quando estávamos quase alcançando a estrada principal novamente, ouvimos um barulho vindo das árvores, cerca de 6 metros atrás de nós. Nos viramos e vimos uma figura parada no meio da estrada de terra. A figura estava de costas para nós, vestindo um moletom preto e uma calça caque muito rasgada e suja, com sapatos pretos. Nesse momento eu nunca estive tão assustado na minha vida. Senti como se meu coração fosse explodir no peito, batendo tão forte. Lucas me olhou, depois olhou de volta para a figura e disse: "O que diabos você está fazendo?" Mas parou no meio da frase quando ambos ouvimos a pessoa começar a rir. Era uma risada horrível, grotesca, que fazia os cabelos da nuca arreiarem. Então, enquanto ficávamos paralisados, a pessoa virou-se para nos olhar, ainda rindo antes de parar abruptamente. Agora, ele nos olhava fixamente, com um olhar penetrante que até hoje me assombra. Seus olhos arregalados e o rosto pálido estão gravados na minha memória. Lucas e eu trocamos um último olhar antes de correr mais rápido do que jamais havíamos corrido em nossas vidas, correndo os 2 quilômetros inteiros de volta para minha casa. Enquanto corríamos, ouvíamos aquela risada horrível atrás de nós, o que nos fez correr ainda mais rápido. Quando finalmente chegamos em minha casa, eu vomitei e corri para dentro pela porta dos fundos, trancando todas as entradas e fechando a garagem. Sentamos lá, ofegantes, ainda processando o que havia acabado de acontecer, e juramos nunca mais correr no meu bairro à noite. Se você corre à noite, sempre fique em áreas bem iluminadas e leve um amigo só para ficar em segurança.
Quando estava no último ano do ensino médio, praticava corrida e atletismo e adorava correr sozinho. Não era o mais rápido da minha equipe, mas tinha resistência e conseguia me perder no ritmo dos meus pés, batendo contra o chão. Uma mulher em um bairro isolado, perto de uma área de preservação florestal, me contratou para correr com seu cachorro hiperativo, o Toby. Ela me pagava R$ 10 por corrida. Parecia um trabalho simples. O Toby precisava de exercício e eu ainda ganhava um dinheiro extra enquanto treinava. A área tinha algumas casas espalhadas, fazendas abandonadas, um cemitério e os vestígios de uma antiga comunidade que tinha sido desfeita. Meus pais sempre me alertaram sobre correr sozinho em áreas isoladas, mas eu achava que era rápido o suficiente para escapar de qualquer coisa perigosa. Isso mudou em uma noite. Era pouco antes do anoitecer, quando levei o Toby para uma corrida mais longa. O sol poente lançava um brilho laranja intenso sobre as copas das árvores, mas as sombras se estendiam pela estrada, fazendo tudo parecer mais escuro do que deveria. Os únicos sons eram minha respiração, o ofegar do Toby e o som rítmico dos meus tênis batendo no asfalto. De vez em quando, um pássaro se movia nas árvores ou um cachorro distante latia, mas de resto, o silêncio era total. Quanto mais eu corria, mais o silêncio aumentava, como se o mundo estivesse lentamente se esvaziando de som. Depois de correr cerca de 3 quilômetros, chegamos a um trecho da estrada ladeado por uma floresta densa de ambos os lados. Foi quando o Toby de repente parou. Suas orelhas se levantaram e ele ficou estático, olhando fixamente para a mata. Um gemido baixo saiu da sua garganta. Eu segui seu olhar. No início, não vi nada além das árvores espessas, com os galhos se balançando suavemente ao vento. Mas então, entre dois troncos, apareceu o rosto de um homem espiando por trás de uma árvore. Ele era baixo, talvez na casa dos 30. Usava um chapéu puxado para cobrir o rosto, um casaco grosso apesar do clima ameno e luvas. Seus olhos estavam fixos em mim, sem piscar. Sua imobilidade me deixou inquieto, mas tentei me convencer de que ele provavelmente era apenas um caminhante ou um caçador. Mesmo assim, algo na forma como ele estava ali, meio escondido, observando em silêncio, fez um arrepio percorrer minha espinha. Sua presença parecia errada, como se ele não fosse apenas alguém passando por ali, mas algo fora de lugar, algo que não deveria estar ali. Fiz um aceno educado, tentando parecer tranquilo, e comecei a correr novamente. Meu coração batia um pouco mais rápido agora, e não por causa da corrida. Alguns passos depois o Toby parou novamente, seu corpo tenso e a cauda entre as pernas. Meu estômago afundou quando me virei para trás. O homem havia se aproximado. Ele não estava mais atrás da árvore. Agora, ele estava de pé na linha da floresta, a poucos metros da estrada, ainda me observando. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada, como se me estudasse. Uma sensação horrível de clareza me atingiu. Ele queria que eu soubesse que ele havia se movido. Ele queria que eu percebesse. Algo frio desceu pela minha espinha. Meu corpo estava se preparando instintivamente para correr, mas me forcei a ficar calma. Talvez ele fosse apenas um maluco tentando me assustar. Talvez, se eu o ignorasse, ele se cansaria. Continuei correndo, tentando me manter composta, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. No começo, achei que ele tivesse sumido. A floresta parecia vazia novamente. Mas então, assim que virei para frente, percebi um movimento no meu campo de visão. Olhei para trás e ele estava correndo em minha direção. Ele segurava uma faca de açougueiro. Um grito sufocado ficou preso na minha garganta, enquanto um terror puro e incontrolável explodia dentro de mim. Eu não pensei, apenas corri. A adrenalina percorreu meu corpo como um choque elétrico, e eu me empurrei mais forte do que jamais me forcei em uma corrida. Minha respiração estava pesada. O Toby lutava para me acompanhar, sua guia esticando em minha mão enquanto corríamos pela estrada. Nunca conheci o medo como aquele. Um tipo de medo que parece estar cravado no fundo dos ossos. Um medo que diz que você vai morrer se desacelerar. Olhei para trás apenas uma vez. Ele ainda estava me perseguindo. Seu rosto estava distorcido em pura raiva,
sua boca levemente aberta como se estivesse rosnando. O brilho da lâmina refletia os últimos raios de luz do sol. Ele não estava apenas correndo. Ele estava correndo de forma errática, com os braços se movendo de maneira estranha, as pernas se movendo quase rápido demais, como algo que não estava acostumado a correr. Foi quando percebi que ele não estava respirando. Eu podia ouvir minhas próprias respirações apressadas. Podia ouvir o Toby ofegando. Podia até ouvir o farfalhar das árvores à distância, mas não o ouvi respirando. Os passos dele troavam atrás de mim, seu ritmo acompanhando o meu, mas não havia som de respiração. Só aquele silêncio horrível sob o estampido das botas dele. Cheguei a um bairro e corri entre as casas, zigue-zagueando pelos jardins na esperança de despistá-lo. Minha visão estava borrada. Minhas pernas estavam gritando, mas eu não podia parar. Corri até um galpão com o Toby. Finalmente, quando estava certa de que havíamos colocado distância suficiente entre nós, me apertei contra a parede de madeira áspera, segurando meus joelhos ofegante. Silêncio. Engoli em seco, meu coração ainda batendo forte nos meus ouvidos. Lentamente, virei a cabeça. No topo da colina, ele estava lá, observando. A faca balançava em sua mão, o peito subindo e descendo como se ele também tivesse parado de correr. Mas ele não estava mais correndo atrás de mim. Ele apenas estava lá, parado, me olhando. Nos encaramos. O rosto dele agora não tinha emoção, nem raiva. Apenas aquele olhar vazio, desconcertante, como se ele tivesse simplesmente perdido o interesse. Um minuto passou, depois outro. As luzes de um carro apareceram à distância, cortando a escuridão. E assim ele virou e caminhou de volta para a floresta. Sem pressa, sem hesitar, simplesmente desapareceu. Eu não me movi por um longo tempo. Quando finalmente me mexi, tomei o caminho mais longo de volta até a casa da mulher, me esgueirando pelo quintal para não ser vista na estrada principal. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o pagamento, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Eu não contei para ela. Não contei para meus pais. Eu sabia que, se o fizesse, eles nunca mais me deixariam correr sozinha. Eu não sei quem ele era. Não sei se ele fazia parte da antiga comunidade, se era um andarilho ou algo completamente diferente. Mas sei de uma coisa. Eu nunca mais corri naquela direção.